Bota aqui atrás, ela... Isso tudo é a vontade de querer passear desta cachorra. Olha aí, gente. Olha só. Doida pra ir viajar também, ó. A linha pra onde? Pra Quixeramobim. Tu vai, Luna, também? Ô, Luna, tu vai? Tem chave do portão, né? Ó. Chave do portão. Não, ela quer, vou dar aí. Olha só, gente, ó. Querendo ir pro braço, pra que... olha, ó. Querendo ir também. Aí vai, mãe. Você trancou o quarto. Tranquei. Dá virada. Feito funcionário. Abre só aqui, vai. Ei, Luna. Tchau. Tu vai, Luna, também? Aqui, Luna, ó. Aqui, Luna. Avô. Olha só, pronto. Vai não. Não, vai não.